Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos meditar hoje em Juízes 17 e iremos fazer alguns pulos ao capítulo 18, mas o texto principal será Juízes 17. O título da mensagem é Diagnosticando a Falsa Religiosidade. Você sabe trocar a versão, Isete? Sabe trocar a versão? Colocar na NVT? O pessoal conseguir me acompanhar? Tá NVI aí, não? Conseguiu? Nós vamos ler todo o capítulo, Juízes 17, diagnosticando a falsa religiosidade. Agora sim. Vamos ler, meus irmãos. A palavra de Deus diz assim: Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia disse à sua mãe: Eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: Dedico solenemente estas peças de prata ao Senhor, em favor de meu filho. Mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e as entregou a um ourives. Delas, ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: Sou levita, de Belém de Judá, e estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal, e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: Agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Meus irmãos, eu estou lendo o Antigo Testamento e de vez em quando eu vou dar uma parada na exposição de um livro e irei fazer algumas meditações em alguns temas que são pertinentes e também para que o Antigo Testamento seja trabalhado em nosso culto público. O livro de Juízes é um livro muito esquisito, a bem da verdade, porque relata muito pecado do povo de Deus. E a gente vê que a nação de Israel passou por séculos vivendo num ciclo vicioso. Esse ciclo acontece do primeiro ao último capítulo de Juízes. O povo de Deus entra em Canaã por meio de Josué, faz os seus assentamentos
e vivem de maneira que não corresponde à lei de Deus. O povo se desviava do caminho de Deus, os inimigos do povo de Deus os subjugavam, e aí eles clamavam a Deus, Deus levantava um líder, o líder, usado por Deus, libertava o povo de Deus, e o povo de Deus voltava a pecar novamente, e o ciclo vai se repetindo novamente. E Deus ia levantando os seus juízes, os seus líderes. Mas hoje, nós vamos dar um zoom, e nós não vamos aprender com a nação de Israel, mas com uma família da nação de Israel. E provavelmente o autor aos Juízes vai contar essa história, a história dessa família, também apontando para uma realidade generalizada dentro do lar da família. Até porque a família é o núcleo fundamental da sociedade. Se a família não vai bem, a sociedade e a igreja não vão bem. Então, o autor aos Juízes vai fazer esse zoom, vai colocar uma lupa nessa família, que é constituída de uma mãe e de um filho, Mica. E aí, meus irmãos, nós vamos aprender com essa família aquilo que eu chamei de falsa religiosidade. Por que eu não coloquei falsa religião? Porque falsa religião é fácil apontar. A gente pode ver uma placa e falar, aquilo ali é uma falsa religião. Mas falsa religiosidade é um mecanismo que pode operar, inclusive, dentro de igrejas sadias. Na relação de uma pessoa com um líder. Ou na relação de uma placa de uma igreja histórica bem conceituada. Ainda assim, o mecanismo da falsa religiosidade pode operar. Então, nós também corremos o risco de praticar uma falsa religião, achando que estamos praticando a verdadeira religião. E esse texto é um texto muito importante para nós identificarmos esse mecanismo da falsa religiosidade. E desde já eu faço uma aplicação nessa introdução. E que aplicação é essa? Uma aplicação muito importante e muito necessária. Nem tudo aquilo que está descrito nas Escrituras é algo prescrito para a igreja. Nós vimos muito isso nas aulas de hermenêutica, nos estudos acerca de hermenêutica. Mas é importante nós pontuarmos isso antes de tudo. Porque a história que a gente vai ler, provavelmente se fosse eu ou você o autor da Bíblia, não colocaríamos. Mas a Bíblia é honesta com a história. Ela mostra o fracasso do povo de Deus. Até porque o personagem principal das Escrituras é Jesus, o único infalível, o único que não pecou. E por que é importante nós pontuarmos isso? Porque sempre que a gente vai ler uma história narrativa, a gente precisa entender que nem toda a narração é um bom exemplo para a igreja. Às vezes, a narração ali está justamente para nos ensinar o que não fazer. Então, não é porque Mica e esse sacerdote serão pontuados aqui que eles são exemplos positivos. Eles são exemplos negativos. Então, nem tudo aquilo que está narrado quer nos ensinar algo positivo acerca da nossa relação com Deus. Isso é muito importante nós termos frisado em nossa mente, em nosso coração, quando a gente vai ler as Escrituras, sobretudo as partes narrativas. Dito isto, vamos ver então o primeiro indicativo de uma falsa religiosidade, desse mecanismo que certamente está presente em muitas igrejas do Brasil e que certamente ao pontuar os irmãos vão identificar pessoas e denominações que vivem assim. E a ideia é justamente essa. Queridos, acho que a maioria aqui das pessoas na igreja dirige, né? E essa pista aqui, a principal, está tendo uma reforma, correto? Semana agora, que passou, eles pontuaram as faixas, correto? Parece coisa simples, mas não dá uma direção para o motorista, uma sensação de segurança. Antes das faixas, quem sabe dirigir, beleza, ia dirigir de qualquer forma. Mas poderia correr o risco, às vezes, por maneira indireta, ser influenciado a entrar numa faixa e outra, sem perceber, estar no acostamento sem saber. Poderia alcançar o seu rumo, mas está vagueando meio sem direção correta. E quando pintou, ficou muito melhor para quem dirige.
porque a gente sabe a direção. Às vezes a mensagem tem esse norte de pintar e talvez a gente está caminhando religiosamente e não percebe que está no meio da faixa, que está no acostamento. E quando a gente pinta, a gente... Opa, vou voltar para minha mão, para minha faixa certinho e vou andar de maneira correta com a vontade de Deus. Então, às vezes, a mensagem tem esse sentido de pontuar para que a gente possa caminhar adequadamente aquilo que Deus quer de nós. Qual é a primeira indicação, o primeiro indicativo que nós temos que aqui é uma falsa religião? Observe que essa religiosidade entre Mica e o sacerdote é uma religiosidade que está eivada, imiscuída, que está turvada e suja por impurezas teológicas. É muito claro isso e muito evidente no texto bíblico que há impurezas, há contaminações teológicas na concepção do levita e do adorador, que é Mica. Meus irmãos, observe comigo o versículo 3 e o versículo 5 do capítulo 17. Versículo 3 e o versículo 5 do capítulo 17. A palavra de Deus diz assim: ele devolveu a prata a ela. Ele quem? Mica devolveu a prata à mãe. Dedico solenemente estas pratas. Dedico solenemente estas peças de prata ao Senhor em favor de meu filho. Mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Versículo 5. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. Observe, meus irmãos, como há aqui um sincretismo religioso. Em Juízes, nós temos dois grandes pecados. A primeira é a idolatria franca, aquela aberta, onde o povo, de fato, adora um outro Deus. E não quer saber do Deus da aliança. Ele simplesmente se corrompe de maneira clara. Mas aqui nós temos um sincretismo. O que é pior, porque tem o nome do Deus verdadeiro. Porque tem um pedaço da lei de Moisés. Porque clama pelo nome de Jesus. Nesse sentido, e aqui nesse contexto, porque eles clamam por Yahvé. No entanto, é uma mistura religiosa com outras concepções pagãs. Meus irmãos, esse homem Mica, ele recebeu a prata da sua mãe para levar para um oribe, para construir um ídolo, uma imagem, e construiu um santuário para si e fez vários ídolos do lar. Eu tenho certeza que os irmãos já viram de igrejas evangélicas algo do tipo, algo dessas maneiras que eu vou pontuar aqui agora. Venha para a igreja e aplique ou passe pelo sal grosso para você ser abençoado. Ou então, compre a flor ungida. Venha para a igreja e tenha quebras de maldições. Venha fazer regresso e cura interior. Venha para a igreja e identifique os demônios geográficos que habitam no seu bairro, que habitam na sua casa, ou até mesmo dentro de objeto da sua casa. Venha para a igreja e traga o seu trízimo, porque aqui é barganha com Deus. Venha para a igreja, porque só Jesus é pouco demais e nós precisamos acrescentar todas essas coisas. Venha para a igreja e participe da campanha milagrosa para quebrar as correntes das maldições que estão sobre a sua vida. Isso é muito comum em rádio, em televisão, e inclusive é possível que alguns, se não todos, já tiveram contato com pessoas que pensam e pregam assim. É Jesus mais um salzinho, mais um sabonete, mais uma água ungida. É Jesus e mais alguma coisa. Tem que ter. Até porque Jesus não tem todo o poder. Numa dessas placas grandes, falam assim: Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas você precisa de um lencinho ungido pelo apóstolo. Observe que Jesus é só um aparato a mais da religião, e não é a própria religião. Observe como há uma mistura, e isso engana.
E se engana porque o nome do Deus verdadeiro está sendo proferido ali. No entanto, se ensinam coisas que vai contra esse Deus verdadeiro. Isso aqui é muito interessante. Vou fazer uma observação aqui e vai servir para toda a leitura da igreja. Sempre que aparece Senhor em caixa alta no Antigo Testamento, sempre que aparece Senhor em caixa alta, em letras maiúsculas, a tradução aqui é do tetagrama, da palavra Yahvé. E por que ficou esse nome? Porque os maçoretas, que eram hebreus, escribas, eles acrescentaram vogais ao tetagrama e chamavam de Adonai. E aí depois tiraram as vogais da Adonai, colocaram um tetagrama e ficaram Yahvé ou Jeová. Não é que o nome é Yahvé ou Jeová, mas é como se chamou por causa de uma tradução e adaptação. Por quê? Porque o tetagrama se perdeu por causa da sacralidade do nome. Então observe que a mãe de Mica está falando Yahvé, Jeová, o Senhor, o Deus da aliança, mas acrescentou mais alguns deusezinhos, mais alguns postes ídolos. Porque é melhor arriscar com todos do que com um só, não é verdade? Então, meus irmãos, esse sincretismo religioso é muito perigoso. Muito perigoso. Mas por que Mica e a sua mãe caíram nesse sincretismo religioso? E eu quero sugerir, é uma especulação, mas é muito possível isso ter acontecido, é que Mica e a sua mãe negligenciaram o crescimento e o amadurecimento teológico. Pastor, de onde você tirou isso? Meus irmãos, Montanha de Efraim. Onde fica a Montanha de Efraim? A Montanha de Efraim fica no território de Israel. E, eu não sei se os irmãos vão saber agora, se já sabem, é dentro dessa tribo, porque quando Josué entrou em Canaã, a terra foi dividida por tribos. E nós estamos falando aqui de episódios pós-Josué. É dentro dessa tribo de Efraim que existe o centro religioso de Israel. E qual é o centro religioso de Israel? Siló. Siló foi o primeiro centro religioso. Jerusalém foi o último. Mas o primeiro foi Siló. Foi lá que foi armado a tenda de Deus, o tabernáculo de Deus. Dentro da tribo de Efraim. Mica e a sua mãe tinham uma posição privilegiada. Tinha uma posição acima de todas as outras tribos. Eles poderiam caminhar para Siló sem muito trabalho. Eles poderiam ir à igreja do Senhor e perguntar como eu devo gerir a minha vida. Ensina-me acerca do Deus verdadeiro. Como é que Yahvé quer ser adorado? A omissão dessa mãe e desse filho em querer prescrutar o caminho de Deus foi a própria armadilha para a fé deles. Não existe, meus irmãos, negligência barata. Grave muito isso no seu coração. Quando se trata de teologia, de sã doutrina, de Bíblia, não existe negligência e omissão barata. A negligência custa a própria vida do adorador. Eles estavam próximos do centro religioso, do tabernáculo de Deus, onde havia um sumo sacerdote, os levitas e os sacerdotes que eram responsáveis por ensinar a lei de Moisés, mas negligenciaram esse caminho. Queridos, eu sei que tem muitas pessoas que são enganadas por falsos mestres. Mas não é por falta de portas de igrejas boas e saudáveis que essas pessoas são enganadas. É por falta de interesse próprio e de querer buscar o verdadeiro entendimento no Senhor. Então a mãe de Mica, bem como Mica, nos ensina que o sincretismo religioso foi, antes de tudo, uma consequência de sua omissão teológica. Meus irmãos, não desperdicem a oportunidade de congregar numa boa igreja, de aprender a palavra de Deus, de ouvir aqueles que o Senhor constituiu para ensiná-los, porque isso é cuidado de Deus, isso é amor de Deus para com a igreja. E nós precisamos aprender a não misturar o puro, o genuíno, o verdadeiro evangelho com outras coisas. Segundo indicativo de que essa religião é uma religião falsa, de que esse mecanismo da religiosidade é falsa. É uma religiosidade que se move pelo medo
e não pelo arrependimento. Uma religiosidade que se move pelo medo e não pelo arrependimento. Leia comigo o versículo 2 de Juízes 17. Versículo 2 do capítulo 17. Eu ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. Olha o que a mãe de Mica falou. O Senhor o abençoe, meu filho. Respondeu a mãe. Queridos, Mica roubou 1.100 peças de prata. Não é muito preciso falar moedas, porque moedas cunhadas veio existir basicamente 7 séculos antes de Cristo. Mas eram pedaços de pratas o suficiente para poder julgar. Maldição. E quando ouviu a maldição, ele ficou com medo. E o medo fez com que ele restituísse o valor roubado à sua mãe. Houve uma restituição sem conversão. Porque Mica se orientou, se movimentou pelo medo e não pelo arrependimento. Queridos, quer ver uma das maiores evidências de uma religiosidade que é falsa e que é má? É uma religiosidade que é operada pelo medo. Seja do adorador, que por qualquer motivo tem medo de Deus, seja pelo líder religioso que impinge e que impõe medo ao povo. Eu estava conversando com o Ítalo, ele me falou de uma situação de uma de suas primas, que viveu numa igreja muito de lideranças que faziam mal às suas ovelhas. E uma das coisas que o líder falou para sua prima foi o seguinte: minha filha, e às vezes o entendimento que está operando na mente da pessoa, e a pessoa tem um coração genuíno, é crente, mas o entendimento ainda não foi renovado, e a pessoa dá o dízimo com medo. Não por gratidão, não por boa fé, mas como tipo de barganha, porque eu preciso, de alguma maneira, fazer com que Deus não se ire e não se vingue de mim. É o entendimento da barganha. É a mecânica religiosa operando na mente da pessoa, por mais genuíno que seja. Terceira indicação de que uma religiosidade é falsa e não verdadeira. Terceira indicação de que uma religiosidade é falsa e não verdadeira. É quando o vínculo religioso ela opera mais pelas afeições do que pela revelação escrita de Deus. Quando ela se importa mais com os seus afetos do que com a revelação de Deus. Leia comigo o versículo 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: certo dia disse a sua mãe: eu ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. É o filho confessando à mãe. Olha a mãe agora. O Senhor abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: dedico solenemente estas peças de prata ao Senhor. Em favor de meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Meus irmãos, a mãe de Mica idolatrou o próprio filho. O coração maternal da mãe de Mica falou mais forte que a lei de Moisés. Essa mãe deveria aceitar a restituição com certeza, mas não abençoar o filho. Essa mãe deveria repreender o seu filho e chamá-lo à exortação para a lei de Moisés, mas passou a mão, porque a maldição, inclusive, cairia sobre seu filho amado. É uma religiosidade que opera e que orbita em torno das afeições do coração e não da lei de Moisés. Ela deveria discipular e disciplinar o seu filho no caminho do Senhor. Ela não ensinou nada para o seu filho quando teve a oportunidade. Ele foi com medo, mas ela poderia contornar isso e ensinar-lhe uma preciosa lição. Mas abençoou.
Bendito seja o meu filho. Queridos, observe como que o vínculo, que é tão glorioso, de uma mãe para com um filho, também pode se tornar um vínculo de destruição, se esse vínculo não for intermediado por Deus. Porque o nosso filho pode ganhar um status de ídolo. E isso é muito prejudicial, inclusive na nossa relação com nossos filhos. Porque se a Catarina é meu poste ídolo, quando eu tiver que discipliná-la, corrigi-la, encaminhá-la para Deus, eu vou preferir não impedir nela dor. Eu vou preferir não impedir nela a vergonha da repreensão. Que coisa horrível que essa mãe fez. Porque a sua afeição falou mais alto do que a lei de Moisés. Ela era capaz de amaldiçoar qualquer um, como ela fez, menos de repreender o próprio filho. Às vezes é muito fácil chegar pro filhinho do Naran, que logo estaria correndo aqui, para Olivia, que logo está correndo aqui, e falar assim, poxa, cuida do seu filho aí, poxa. É muito fácil eu lançar impropérios no filho dos outros, amaldiçoar outros. Mas na hora de encarar o meu filho, o pecado do meu filho, eu não encaro. Porque é uma religião seletiva e baseada nas afeições e não na lei de Deus. Essa mãe, ela não foi somente omissa em aprender a vontade de Deus, como a gente viu lá no primeiro ponto, mas ela também foi omissa em educar o seu filho para a glória de Deus. E relativizou a própria moral. Os absolutos de Deus ficou em segundo lugar. Porque o que importa é o bem-estar do meu filho, seja para o bem, seja para o mal. E aqui, meus irmãos, eu vou fazer mais uma aplicação e que tem muito a ver com aquilo que a gente acabou de ver acerca do amigo do Ítalo, que eu dei glória a Deus por ter saído daquela igreja. Ninguém deve tanto a uma igreja ao ponto de não poder sair dela quando a mesma se desviou da revelação de Deus. Por que eu digo isso? Porque é muito comum pessoas que se converteram ter tanta gratidão no coração por aquela igreja, que por mais que veja que a vontade de Deus está sendo preterida, ela continua naquela dúvida, naquele dilema ético. Poxa, mas foi aqui que Deus me resgatou. Exato, Deus te resgatou. Deus usou aquele meio? Exato, Deus pode usar qualquer um. Mas a nossa lealdade, o nosso coração deve ser fiel, única e exclusivamente, de maneira absoluta, a Deus. Uma religiosidade falsa é aquela que é operada mais pelas afeições do que pela revelação. Uma outra aplicação, para nós encerrarmos esse ponto. É muito comum, e eu entendo, meus irmãos, de coração, nós escolhermos uma igreja que tenha mais a ver com o nosso perfil. Isso em si não é errado, não é pecado. Mas observe o seguinte: se a igreja do meu perfil, por mais que seja uma igreja verdadeira, não seja uma igreja saudável, e eu encontro uma igreja que não é tanto o meu perfil, mas é uma igreja saudável, e aí eu vou medir a saúde dessa igreja pela escala de valores. Integridade moral dos líderes, exposição das escrituras. Esses dois pontos, pelo menos. Se eu encontro naquela igreja que não é tanto o meu perfil, esses requisitos, e naquela que eu me sinto bem, eu não encontro esses requisitos, eu preciso aprender a disciplinar o meu gosto e ficar numa igreja que me oferece mais alimento substancial. Por mais que naquela igreja não tenha sensações, pulos, devaneios, mas se lá você é alimentado, lá você fica. É porque é muito comum a gente perceber que pessoas chegam a uma seguinte conclusão: rapaz, aquela igreja é boa, prega a palavra, mas sabe, não me sinto bem ali. E aí faz se sentir bem, dessa afeição, o critério máximo. Meus irmãos, como isso impede pessoas, talvez não de entrar no reino de Deus, mas de amadurecer e viver plenamente a vida que o Senhor tem para ela, porque ela mesmo se aborta num caminho de uma igreja que não dá primazia ao Deus que ela serve.
Quarta indicativa de uma religiosidade falsa. Ela divorcia a fé da vida. A falsa religião, ela divorcia a fé espiritual da vida do dia a dia. Leia comigo o versículo 4 do capítulo 17. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e as entregou a um ourives. A gente lê ourives com uma conotação negativa, porque a gente associa a construção de ídolos. Mas ourives é uma profissão normal. Ele poderia construir os talheres, os lugares onde iria guardar bijuteria, né, Kleber? Kleber gosta de brinco, então ele pontuou. É porque ele me lembrou dos pingentes. Então, ourives é uma profissão. Mas observe o que aconteceu nesse momento. Delas, ele, o ourives, fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Queridos, uma das coisas mais prejudiciais a igrejas, de maneira geral, é achar que a única coisa que compete a Deus é a nossa vida eclesiástica. É isso aqui, o domingo. Ou a quinta. É isso. Fechou a porta, de segunda a quarta, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí o teólogo já não é mais Paulo, é Zeca Pagodinho. Ou Scantic. É verdade? E aí a gente norteia a nossa vida no jeito automático de ser brasileiro. Observe que esse homem, ourives, que estava no exercício da sua profissão, corrompeu a sua profissão a um serviço que não agradava a Deus. Ele fabricou um ídolo para que Mica pudesse adorá-lo. Ele poderia muito bem falar assim: Mica, eu sou o povo do seu povo. A gente é o povo da aliança. Minha gente, a gente está falando de evangélicos aqui. O povo de Israel é o povo evangélico. É o povo da aliança, é o povo de Deus. E em vez de um chegar para o outro e falar: para com isso, aqui encontra-se e reverbera-se aquilo que Isaías falou quando um olhou para o outro e falou: te dou a mão, venha comigo. Vamos construir um ídolo. Meus irmãos, a sua profissão não é uma licença para você desobedecer a Deus. O seu salário não é uma licença para você desobedecer a Deus. Ou você confia em Deus, ou não. Mas, pastor, é o jeito brasileiro de ser. E aí você se torna mais brasileiro que cristão. Eu lembro que a gente estava muito apertado, eu e Samile. E Samile começou a inscrever-se para alguns empregos online. E eu também. E uma pessoa ligou para a Samile: olha, estou precisando de uma secretária aqui. Você quer? Lógico que quero. Aí a mulher falou assim: mas olha só, preciso ser honesto com você. É para anotar os encontros aqui no prostíbulo. Não quero não, obrigado. Será que a necessidade, a fome, justificaria minha esposa trabalhar num lugar daquele, promovendo pecado? Eu sei que a prostituição é muito feia, é muito fácil a gente falar não. Mas é quando a nossa profissão pede para mentir. E quando a nossa profissão nos tira, nos aborta de toda maneira de crescimento espiritual. Pastor, estou trabalhando. Beleza. Mas existe uma ética muito maior do que a ética da OAB, do funcionário público, do trabalho que você trabalha. Tem a ética do reino. E é essa ética do reino que vai relativizar as coisas, e não o contrário. É muito comum na faculdade, se Deus permitir, semestre que vem eu acabo. É muito comum. Eu estou conversando com alguém e descubro que a pessoa é evangélica. Mas é muito comum eu descobrir e ficar surpreso, porque aquela pessoa que ia na sala comigo, na turma, fazer aquela aula, dava um jeito de copiar aqui, de copiar ali, de colar, de passar cola, de matar a aula. Eu falei assim: gente, eu não estou entendendo isso.
É porque a fé é o que importa, tá domingo lá levantando a mão, chorar e ficar só isso, é o que importa. A fé é privada. Mas a nossa fé tem consequências e desdobramentos públicos. Nós precisamos aprender a ser cristãos antes de sermos profissionais. Deus não está aprovando essa profissão. E, queridos, é nítido que a narração aqui está colocando todo mundo no saldo negativo. Seja religioso, seja profissional, todo mundo aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender que a fé não pode ser divorciada da nossa vida pública. Ela não é só uma questão de coração. É uma questão de presença fiel onde eu estou. Quinta indicação de que essa religiosidade é uma religiosidade falsa. Aqui nós encontramos uma instituição humana que estava completa e que perdurou por muito tempo. Mas que isso em si não significou a aprovação divina. Leia comigo o versículo 5 do capítulo 17. E depois nós vamos ler os versículos 30 e 31 do capítulo 18. Versículo 5 diz assim: Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como sacerdote pessoal. Observe que Mica aqui está abrindo uma nova igreja, uma nova placa. Surgiu uma igreja no Baixo Grande. E é evangélica. Glória a Deus por isso. Uma igreja completa. Tem santuário, tem sacerdote, tem ídolos, tem até público, que é ele e a sua família. Uma igreja fechadinha, completa. Agora uma igreja duradoura. Abra comigo versículo 31 e 30. 30 e 31, melhor dizendo, do capítulo 18. Levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jônatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jônatas serviram como sacerdote da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Meus irmãos, uma instituição humana, uma placa, uma nova igreja, não significa que tem a aprovação de Deus. E a gente viu isso aqui. Um evangélico, um homem da aliança, abriu uma igreja. E em todo momento a narrativa está falando de maneira pejorativa e negativa dessa nova igreja, dessa nova instituição. Então, nós aprendemos o seguinte, que nem toda nova igreja é igreja. Novos movimentos. Não é porque tem o nome de igreja que é igreja. Aqui surgiu um novo movimento, mas nem por isso foi aprovado por Deus. Mas também, agora vamos lá para frente. Essa igreja aqui perdurou. E muitas pessoas ficaram cultuando nela há muito tempo. Então, igreja nova, é muito fácil a gente encontrar erros. Mas e nas igrejas históricas e tradicionais? Imagina, a igreja que durou muito tempo. Passou décadas. E lá estava a igrejinha. Olha, pastor, tá vendo ali a obra de Deus. Está ali há muito tempo. Olha como a igreja enche. Olha como é bem sucedida. Aquela igreja pequenininha que começou lá nos montes de Efraim, foi para Dan, cresceu, montou um monopólio numa tribo. A bênção de Deus está ali. Será, meus irmãos? Será que o fato disso tudo estar acontecendo significa a aprovação de Deus? Termino esse ponto fazendo uma breve aplicação, e que é muito importante. Graças a Deus aqui só tem membros, né? Tem uma visitante querida, a irmã Edna, Roberto. Mas essa aplicação serve para que a gente possa sempre guardar no nosso coração. Vá a uma igreja mais próxima da Bíblia e não da sua casa. Eu lembro da minha adolescência, na minha infância, né? Meus pais sempre falavam, você precisa aprender a falar de Jesus para os colegas na escola. E às vezes eu falava. E eu falava assim, olha, fulano, Jesus e tal. Você é de qual igreja? Ah, eu sou de igreja tal, mas se você é onde mora, tiver uma igreja, pode ir lá. Meus irmãos têm medo de falar isso hoje. Hoje eu indico.
Geralmente eu falo por placa. Pode errar? Pode errar. Mas tem menos chance. Hoje eu indico. Eu não falo mais, vá a uma igreja evangélica perto da sua casa. Mas olha, procura uma igreja tal, assim. Procura igreja assim. Mas pastor, só tem uma igrejinha ruim perto da minha casa. Meu irmão, você pega ônibus para ir trabalhar, para ganhar um salário de um pão que perece. Você vai na capital trabalhar. Você gasta dinheiro com muitas coisas que não prestam. Guarda então um pouquinho e pega um Uber para uma igreja que te vai dar alimento espiritual, um alimento eterno. Para de relativizar isso. A coisa mais importante depois da sua família é a igreja que você congrega. Isso não é pouca coisa. Meus irmãos, eu não calcularia esforços se essa igreja aqui fosse na Cabo Frio para ir. Não calcularia. Eu lembro quando eu e essa amiga chegamos aqui procurando a igreja, a gente morava no bairro próximo. A gente encontrou aqui, a gente vinha andando, o pastor Rafael descobriu, começou a dar carona. Mas, poxa, uma igreja que prega a palavra, que preza pela comunhão. Vá a uma igreja mais próxima da Bíblia. Sexto indicativo de uma religiosidade falsa. A religiosidade falsa prioriza o currículo, o histórico, ao invés do caráter. Leia comigo o versículo 7 a 10. E depois o versículo 30 do 18. A falsa religiosidade prioriza o currículo ao invés do caráter. Versículos 7 a 10. Mica montou um santuário. Mica pegou um filhinho seu, fez um sacerdote. Mas aí no versículo 7 adianta, Deus abençoou ele. Apareceu um levita. Sabe mesmo que foi Deus que abençoou? Nem tudo que é branquinho, tem focinho, como cenoura, pode ser coelho, espiritualmente falando. Cuidado, meu irmão. Boas evidências nem sempre são voz de Deus. Josué fez um pacto com os gibeonitas, porque eles chegaram lá com o pão mofado, com a sandália acabando. Não, nós viemos de longe, faça um pacto com a gente. E aí a Bíblia censura Josué. Josué não ouviu a Deus, olhou as evidências. Boas evidências nem sempre são a voz de Deus. Versículo 10, do 7 ao 10 diz assim: Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá. Até porque levita tem passe livre nas tribos de Israel. E estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim. Olha a linguagem paterna, né? Pai espiritual. Disse Mica: Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. Agora o versículo 30 do capítulo 18. Olha quem era esse levita. Naqueles dias, pegadinha, né, Zé? Levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonathan, filho de Gerson, filho de quem? De Moisés, como seu sacerdote. Currículo. Levita. Neto de Moisés. Meu irmão, agora Deus me abençoou. Deus mandou um teólogo, pós-doutorado, anos e anos de experiência, mas não conheço o caráter. Não importa. Ele tem os requisitos. Requisitos técnicos não fazem um líder espiritual. Mica se impressionou por achar um levita e, além disso, descobriu que ele era neto do grande legislador Moisés. Pastor, calma aí, não estou entendendo nada. Juízes aconteceu séculos depois, aconteceu. Mas nem toda narrativa bíblica segue uma ordem cronológica. Às vezes é uma ordem lógica. O narrador de Juízes falou do caos, da anarquia que era até o capítulo 17, a nação. E depois contou histórias particulares para falar da anarquia e da corrupção moral por meio de famílias. Isso aqui provavelmente aconteceu na época de Otniel, que casou com a filha de Caleb. Meus irmãos,
Que coisa impressionante para nós aprendermos aqui. Nós precisamos ter critérios objetivos. Por exemplo, né, a gente prioriza por alguém que no mínimo tem uma teologia. Isso é bom. Isso é bom. É salutar. Mas acima de tudo, meus irmãos, o que se requer do dispenseiro de Deus é que ele se encontre fiel. É que tenha caráter. É que tenha amor a Deus. E não títulos para ostentar. O levita em si, ele era neto de Moisés, mas ele não poderia ser sacerdote, porque sacerdote somente da casa de Arão, somente dos descendentes de Arão. Mas ele não ligou. É um levita, melhor que nada. E neto de Moisés, talvez Deus perdoe, talvez Deus releve. Não é verdade? A gente começa a justificar nossos erros. E aí a gente começa a fazer uma teologia do erro. E a teologia do erro começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. E aí, para chegar lá no núcleo do erro, demora um tanto até construir uma boa teologia. Às vezes eu vou conversar com um parente próximo, a pessoa tem tantos misticismos na cabeça, tanto sincretismo, que para chegar no evangelho tem que tirar tanta roupagem de cebola, sabe? Você vai tirando, assim, meu Deus. Será essa pessoa, se eu perguntar assim, o que é evangelho? A pessoa não sabe falar. Evangelho é Jesus. Jesus e sua obra. Mas a pessoa começa a falar um monte de coisa. Ah, não. Evangelho é ir para a igreja. É dar dízimo. É não usar isso. É fazer aquilo. E Jesus, cadê? Mas, meus irmãos, por extensão, nós também aprendemos que o caráter não pode ser substituído por grandes habilidades espirituais e nem por ajudas humanitárias. Eu quero ler com os irmãos Deuteronômio 18. Pastor, beleza. Além do homem ter título, ele tem poder de Deus. Eu vejo ele fazendo grandes coisas. Moisés instituiu 2 critérios para nós julgarmos um profeta. 2 critérios. Primeiro, tudo que o profeta falar tem que acontecer. É acertar 99 e errar uma. Tem problema, pastor? Tem problema. É acertar 90, não é acertar 99, é acertar 100%. Por isso que tem homens televisivos aí que profetizam um monte de coisa e acerta algumas. Isso é possível. Mas erra outras. É profeta? Não é profeta. Tem que acertar 100%. Mas um outro critério é que se esse profeta acertar, porque pode acontecer pela probabilidade, se esse homem que profetizou e acertou falar alguma coisa contra a doutrina de Moisés, contra o verdadeiro evangelho, seja anátema. Leia comigo Deuteronômio 18. Esses capítulos de Deuteronômio tinham que ser lidos em todas as igrejas. Deuteronômio 18, versículo 20 e 22. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 20, 21 e 22. Deuteronômio 18. Lembre-se de que mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou falar em nome de outros deuses, será morto. Talvez você se pergunte, como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Olha agora o critério. Se um profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Meus irmãos, Moisés fala para a gente não temer esse tipo de homem. Pastor, mas ele acertou tanto, só errou umazinha. Não tema esse homem. É o que Moisés está falando. Errou a profecia. Mas agora vamos para Deuteronômio 13, versículos 1 ao 5. Beleza, pastor. Ele acertou. Agora, homem de Deus, calma aí. Calma aí. Deuteronômio 13, do 1 ao 5. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm um sonho sobre o futuro, e eles prometerão sinais e milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvido às palavras deles. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam aos seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor, seu Deus.
que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito, uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem, vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Aqui está algo também que nós não podemos praticar. Ninguém que vai sair executando os falsos profetas. Mas você não precisa temer. Saia debaixo dessa paternidade espiritual que dá medo. Que fala que se você sair, você será amaldiçoado. Pastor, mas ele faz grande coisa. Eu bebi a água ungida e minha dor passou. Mas se não prega o evangelho, meus irmãos, não é homem de Deus. Não é homem de Deus. Sétimo, indicação de que a religiosidade é falsa e não verdadeira. Uma religiosidade baseada em conveniência mútua, ao invés de edificação mútua. Uma religiosidade baseada em conveniência. A religião da conveniência, ao invés da edificação. Ambos ganham nesta relação comercial, mas nenhum dos dois sai santificado dela. Leia comigo o versículo 10 e 12, de Juízes 17, que diz assim: Fique aqui comigo e eu serei seu pai e sacerdote para mim. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita o seu sacerdote pessoal e o jovem ficou morando em sua casa. Mica queria validar sua religião. E o que paga, manda. Ele pagou o seu sacerdote. O sacerdote, em nome de Deus, se submeteu ao suborno financeiro. Bom, eu preciso de um lugar para viver, não é isso que o levita falou? Estou querendo achar um lugar para viver. Encontrei aqui. Ótimo. Se retroalimentando, os dois se justificando e vivendo essa maravilha dessa religião que é espúria, que não é legítima, que é falsa. Mica queria validar a sua religião e achou um sacerdote. E o sacerdote queria dinheiro. Simples assim. Opa, alimento o ano todo? 10 peças de prata? Rapaz, é aqui mesmo. É isso que eu quero. Mas, meus irmãos, quem se vende por pouco, se vende por muito. Capítulo 18. Coloca aí, Zetinha, por favor. Versículo 18 a 20. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou. Calma aí. Capítulo 18. Dan estava numa expedição para encontrar uma terra. 5 espiões acharam esse sacerdote, reconheceram ele pela fala, né? Tem o evangeliquez, tem a palavra do crentez. E aí, quando a excursão foi invadir a terra, eles entraram na casa de Mica e roubaram os ídolos. E aí, o sacerdote perguntou: o que vocês estão fazendo? Versículo 19. Fique quieto e venha conosco. Não tem moral nenhuma. Fica quietinho aí. Responderam: olha agora, seja o nosso pai sacerdote. Olha só, meus irmãos, que proposta. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã do que de uma casa de um só homem? Versículo 20. O jovem sacerdote aceitou. Aceitou como, meus irmãos? Chorando? De bom grado, acompanhá-los. Rapaz, grana. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e se uniu a eles. Quem se vende por pouco, se vende por muito. A proposta foi tão boa para esse sacerdote que ele descartou por completo a necessidade de ouvir a voz de Deus. Ele me perguntou. O negócio é a proposta. Chegou a carta, pastor, solicitando. O salário aqui é gordo, é grande. Essa é a voz de Deus suficiente para mim. Meus irmãos, certamente o dinheiro é uma das maiores causas de corrupção da igreja e do pastorado. Da igreja porque a igreja quer comprar. E do pastor porque o pastor aceita. O dinheiro é um grande ídolo, é um mamon, que tem sido adorado, infelizmente, em muitas igrejas. E aqui se tornou a religião da conveniência. E quando aquela igrejinha pequenininha se tornou mais conveniente para ele, ele se mudou. E por fim, a gente termina a mensagem com essa outra indicação da religião falsa. A falsa religião tem Deus como meio e nunca como fim. A falsa religião tem sempre Deus como meio e nunca como fim. Os danitas, da tribo de Dan,
Queriam apenas a bênção do sacerdote para conquistar a terra, mas não o abençoador. Capítulo 18, versículos 5 e 6. Os danitas vão chegar para o sacerdote e vão querer a bênção, mas não o abençoador. Olha só o que os danitas falaram. Então eles disseram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. Versículo 6. Vou em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando da sua viagem. Achamos o sacerdote, aquele que abençoa a nossa prostituição, aquele que passa a mão no nosso pecado, aquele que abençoa a minha vidinha particular e não está nem aí, aquele que não me confronta, aquele que fala: Shalom, paz seja com vocês, a despeito da ira do Senhor que vai fulminá-los em seus pecados. É o pastor palatável, que não incomoda ninguém, que só abençoa. Os danitas só queriam a bênção. Nos abençoe, você sabe que a pessoa, pastor, eu vou mudar, o senhor tem que... Tudo bem, meus irmãos, isso é muito bom a gente orar, consagrar, mas tem que ter aquela figura sacerdotal para abençoar. A pessoa não vive para Deus, mas a pessoa quer ir na igreja para ser abençoada e mudar o casamento. O cara bate na esposa todo dia, pastor, ora por mim para mudar, para não perder meu casamento. Muda, rapaz! Só xinga, só fala alto. Muda, rapaz! Não, mas se sua bênção vir, vai vir nada. Eu não lembro se eu falei isso com um rapaz um dia, eu estava lá no portal em Guarapari, e a pessoa fala assim: pastor, ora para abençoar. Eu falei assim: meu irmão, eu posso orar para abençoar, mas a bênção de Deus às vezes vai ser maldição para você. Porque às vezes a bênção de Deus é te interromper. É se colocar como anjo do Senhor, como naquela mula que empaca e não anda. Porque o seu plano não é projeto de Deus. Ah, não, então deixa, não ora não. Deus só o meio. Mica queria se livrar da maldição da mãe. Por isso queria um sacerdote, queria criar um lar. E o levita queria dinheiro e status. O dinheiro veio de uma igreja pequena. Agora eu vou para um clã, meu status vai aumentar. Eu sou o grande levita, o grande sacerdote. Vou ganhar muito dinheiro. Pronto. Religião da conveniência. Deus é sempre o meio e nunca o fim. Que coisa terrível, meus irmãos. Isso é o que acontece em muitos meios evangélicos hoje, infelizmente. Infelizmente. Às vezes a gente encontra esses 8 pontos em uma igreja só. Aí é o inferno. Aí é o inferno. Mas às vezes é um que contamina todos. E a gente precisa muito ter o coração analítico e crítico nesse momento. Porque disso depende muito da nossa saúde espiritual e da nossa fé. Amém, meus irmãos? Deus nos ajude a não sermos como Mica nem como levita, mas sermos servos fiéis. Vamos orar, nos colocar de pé. Quinta-feira que vem nós iremos dar continuidade ao nosso estudo dos dons. Sábado de manhã tem oração de mulheres. Domingo à noite eu estarei pregando na terceira igreja batista de Cabo Frio. Peço intercessão aos irmãos. O irmão Charles será o preletor. Isso aí, tem mais mensagem? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti e te agradecemos por essa palavra. Como dói, Deus, ver que o seu povo pecou e errou em tanto momento da vida. E nós sabemos que nós também somos pecadores e falhos. E por isso precisamos aprender com essas histórias, a não cairmos nesses erros. Nos ajude, Deus, a termos uma vida na dinâmica do Teu Espírito, que honre o Teu nome, que louve o Teu nome, para que a gente não possa se embaraçar nas impurezas teológicas, numa fé fragmentada, numa religião que o coloque simplesmente como um meio. Nos ajude, Deus, a caminharmos de maneira que honre e glorifique o Teu nome. Cumpra em nós o Teu querer. E Deus, eu te peço que o Senhor possa visitar as igrejas do Brasil, do Rio de Janeiro, do nosso bairro, para que cada um desses lugares, Deus, possa se voltar para Ti, possa olhar para a Tua palavra, encontrar nela o verdadeiro tesouro. E Deus, que onde há homens do mal que estão na frente de uma igreja, que o Senhor possa convertê-los, conduzi-los à salvação e ao arrependimento. Se não, Deus, que o Senhor possa tirá-los. Ou então, Deus, dê entendimento às ovelhas,
que às vezes estão com sede, estão batendo a cabeça, procurando e não acham lugar aonde beber da água da vida. Tenha misericórdia, Deus, de tantos que são enganados. E Deus, que o Senhor possa fortificar as igrejas fiéis. E nós te bendizemos, Deus, porque nós sabemos que nós somos uma parcela dela. Que nós temos, Deus, de maneira visível, vista a ação do Teu Santo Espírito em nós, nos santificando. E te damos graças, honra e louvores por isso. E que a Tua vontade sempre venha a ser o núcleo dessa igreja. Para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o auxílio do Espírito seja com toda a tua igreja, hoje e para sempre. Amém. Após o culto, os pais retirarem as suas lembrancinhas, vamos encerrar o culto com oração silenciosa.